Tudo começa quando Fabian avisa a Brisa que Gabriel e Marina terão que passar a noite onde estão, pois o mar está muito revolto e é impossível retornar. Brisa, furiosa, perde o controle e diz que isso é inadmissível, que não pode acontecer de jeito nenhum. Em seguida, todos se aproximam, preocupados. Éder pergunta aflito se aconteceu algo com o pai, mas Fabian responde que não, tentando acalmar a situação. Mesmo assim, Brisa segue revoltada e diz que tem certeza de que Marina armou tudo aquilo de propósito. Éder sai em defesa dela e afirma que isso é mentira, pois Marina não é má. Diante da tensão, Estrela tenta apaziguar e pede para Brisa se acalmar, enquanto Mercedes chama as crianças e as leva para a cozinha. Brisa, completamente transtornada, diz que quer falar imediatamente com o seu futuro esposo. Fabian explica que o rádio está no sindicato, mas duvida que ela consiga contato. Mesmo assim, Brisa sai furiosa e Fabian troca um olhar significativo com Estrela. Enquanto isso, Pascoal desabafa com Valentim, lamentando que Perla esteja interessada em outro homem. Valentim tenta animar o amigo, dizendo que ele deve investigar melhor, pois a guerra ainda não está perdida. Nesse instante, Brisa chega furiosa, exigindo o rádio. Eles mostram o equipamento e ela, desesperada, pede ajuda para se comunicar com Gabriel naquele exato momento. Valentim explica que talvez não funcione, já que haviam tentado há pouco. Mas Brisa, sem paciência, toma o rádio das mãos dele e grita, exigindo que Gabriel volte imediatamente. A noite cai sobre o mar. Gabriel e Marina preparam um canto para dormir e, sem querer, acabam encostando as mãos. O momento é tenso e doce ao mesmo tempo. Gabriel comenta que eles estão muito sincronizados e Marina apenas sorri, meio sem graça. Logo depois, ela encontra um cordão com um pingente em forma de sereia e mostra para ele. No pingente está escrito, sempre juntas. Gabriel observa o objeto e comenta que talvez Marina tenha uma irmã, garantindo que em breve eles terão mais respostas sobre o passado misterioso dela. Enquanto isso, no povoado, Azul mostra para Éder uma revista onde aparece uma foto de seu pai. Nesse momento, Estrela chega e Éder, curioso, pergunta se é verdade que o pai de Azul é famoso. Ele também quer saber por que ela usa apenas o sobrenome Contreras e não o do pai. Azul, com um olhar triste, responde que o pai foi embora antes mesmo de ela nascer, porque não queria ser pai. Estrela, com ternura, explica que algumas pessoas não estão preparadas para assumir essa responsabilidade, ou simplesmente têm medo. Azul pergunta se a mãe dela nunca teve medo de tê-la, e Estrela garante que não, dizendo que ela foi o maior presente da sua vida. Éder, emocionado com a conversa, pergunta se Estrela acha que a mãe dele também ficou feliz quando o esperava. E ela responde que sim, que ele é um ótimo menino, e encerra o assunto pedindo para as crianças irem dormir. Na cidade, Sérgio chega em casa depois do velório de Beatriz, acompanhado do pai. Abatido, comenta que Beatriz estava muito animada com o casamento e com o bebê. O pai tenta confortá-lo, dizendo que ele precisa viver o luto e se afastar por um tempo da empresa. Mas Sérgio responde que prefere trabalhar para tentar se distrair. Enquanto isso, Gabriel e Marina continuam isolados. Ela diz que o destino quis que ele a encontrasse, mas Gabriel responde que não acredita nessas coisas. Marina o encara e pergunta então por que eles estão ali juntos naquele momento. Os dois se olham profundamente e começam a se aproximar, quase se beijando, até que Gabriel recua e diz que não pode fazer Brisa sofrer. Marina pede desculpas, dizendo que se deixou levar, e ele responde que nada aconteceu. Deseja boa noite e se vira tentando dormir, enquanto Marina fica pensativa, sentindo o coração acelerado. No dia seguinte, Gonçalo serve o café da manhã para Yasmin. Quando Fabian chega trazendo notícias preocupantes, ele conversou com a empregada de Gertrudes, que está muito mal no hospital. Os médicos avisaram para a família se preparar para o pior. Yasmin, furiosa, acusa Fabian, dizendo que tudo isso é culpa dele.
porque sua avó adoeceu depois que ele matou sua mãe, e agora está ainda pior por estar longe dela. Fabian tenta se defender, dizendo que isso não é verdade, mas insiste que precisam ir para o hospital. Yasmin responde friamente que ele não precisa fingir preocupação e pede para Gonçalo levá-la. Depois que ela sai, Fabian pega o cartão de crédito e Gonçalo observa, dizendo que Gertrudes tem muito dinheiro. Fabian, então, revela que ela gastou praticamente tudo o que tinha subornando advogados para afastá-lo de Yasmin. Gonçalo comenta que ele vai ficar com uma dívida enorme, mas Fabian responde que isso não importa, porque Gertrudes precisa de uma cirurgia urgente. Enquanto isso, Marina arruma as coisas, e Gabriel entra dizendo que o mar está calmo e que já podem voltar. Marina pede desculpas novamente pela noite anterior, mas Gabriel responde que não há o que perdoar e que o importante é que ela está se lembrando de partes do seu passado. Os dois trocam um olhar intenso antes de seguirem viagem. Em casa, Estrela desabafa com Mercedes, contando que Azul voltou a falar do pai e disse que gostaria de ter um pai que a amasse. Mercedes comenta que é natural, que a menina está crescendo e uma hora ou outra iria querer saber mais sobre ele. Estrela, então, conta o que Sérgio fez. Ofereceu um cheque para ela se livrar do problema e ainda disse que ela era apenas mais uma das muitas mulheres com quem ele se divertia. Estrela confessa que teme que a filha queira se aproximar dele um dia, e Mercedes sente profundamente a dor da filha. Na pensão, Éder mostra a Azul que conseguiu o número da empresa do pai dela. Érica se aproxima e pergunta se Estrela sabe que ela está procurando informações sobre o pai. Azul fica em silêncio e Érica diz que já imaginava, garantindo que vai guardar segredo. Ela pega o celular de Éder e comenta que ninguém vai levar as duas a sério por serem crianças, então ela mesma fará a ligação. Azul pergunta se ela está falando sério e Érica confirma, mas pede que tudo seja mantido em segredo. No sindicato, Fabian fala ao telefone com Gonçalo e confessa que gostaria de poder abraçar Yasmin. Agradece a ajuda do amigo e desliga. Logo depois, Estrela chega para entregar alguns documentos e percebe que ele está abatido. Pergunta se aconteceu algo e Fabian conta que teve mais uma discussão com Yasmin. Estrela pergunta se pode ajudar ou se ele quer desabafar. Ele fica em silêncio, mas antes que ela vá embora, decide abrir o coração. Fabian revela que ficou muito mal quando sua esposa morreu e que naquele período deixou Yasmin sob os cuidados da avó até conseguir se recuperar do luto. Quando foi buscá-la, Gertrudes já havia conseguido uma ordem judicial que o impedia de se aproximar da filha. Ele diz que isso o destruiu, principalmente por saber que Yasmin o odeia e talvez nunca o perdoe. Comovida, Estrela segura a mão dele. Na pensão, Valentim chama Éder dizendo que o pai dele está tentando contato pelo rádio. Ele se despede de Azul. E logo depois, Érica entrega a Azul o número do celular do pai dela. Azul fica muito emocionada. Érica conta que também não foi criada pelo pai, mas que gostaria de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Azul confessa que sente o mesmo, mas tem medo de que ele não queira ser seu pai. Érica então a consola, dizendo que, se isso acontecer, tudo continuará igual, mas se for diferente, a vida dela pode mudar completamente. Enquanto isso, Estrela fala para Fabian que nem imagina o tamanho da dor que ele sente, mas que ele foi muito corajoso. Diz que é preciso amar muito alguém para fazer o que ele fez, e garante que um dia Yasmin vai entender tudo. Nesse momento, o celular de Fabian toca. Ele pede licença, dizendo que precisa atender e Estrela concorda, se despedindo e saindo. Do outro lado da linha, Gonçalo avisa que conseguiu pagar a cirurgia, mas Fabian fica em silêncio ao ouvir a notícia seguinte. Gertrudes acaba de falecer. Por outro lado, Sérgio reflete nas palavras do médico sobre sua infertilidade. Tomado pelo desespero, ele vira uma garrafa de bebida e o telefone toca. Do outro lado da linha, uma voz suave pergunta se ele é Sérgio. Ele responde que sim,
e ela se apresenta dizendo que se chama Azul e é filha dele. Enquanto isso, Marina e Gabriel finalmente chegam em casa. Éder faz inúmeras perguntas, curioso, e Marina promete contar tudo. Ela mostra o colar da sereia que encontrou, e Brisa diz que ficou extremamente preocupada com o seu futuro esposo, insinuando mais uma vez que algo pode ter acontecido entre ele e Marina. O clima pesa no ar e Marina se sente claramente incomodada. De volta à cidade, Sérgio insiste em saber com quem estava falando, mas nesse mesmo instante, Estrela entra no quarto de Azul e a menina, assustada, desliga a chamada às pressas. Estrela pergunta com quem a filha estava conversando, mas Azul, nervosa, tenta disfarçar e diz que era com ninguém. Estrela, entretanto, percebe o desespero da menina e fala com firmeza que não aceita mentiras dentro de casa. Nesse momento, o celular de Azul toca novamente. É Sérgio retornando a ligação. Mas Azul, desesperada, pede à mãe que não atenda. Mesmo assim, Estrela pega o telefone e atende. Do outro lado da linha, a voz de Sérgio é firme. Ele diz que recebeu uma chamada daquele número. Estrela pergunta quem está falando e ele responde: "Sou Sérgio Falcão." Imediatamente, Estrela se controla. Diz que não conhece ninguém com esse nome e bloqueia o número sem hesitar. Em seguida, ela olha para a filha e, com o rosto tenso, pergunta como ela conseguiu o contato dele. Azul, já com os olhos cheios de lágrimas, confessa que procurou na internet Estrela, tomada pela raiva e pelo medo. Fala que ela não deveria ter feito isso às escondidas. Diz que existem coisas do passado que ainda não foram explicadas e garante que, se Sérgio voltar para a vida delas, nada de bom vai acontecer. Ela pede para a filha prometer que nunca mais vai procurar por ele. Azul, embora triste, balança a cabeça em sinal de promessa. Enquanto isso, em outro lugar, Brisa exige saber da boca de Gabriel se aconteceu alguma coisa entre ele e Marina durante a noite em que ficaram presos pela tempestade. Gabriel, sereno, garante que não aconteceu nada e pede que ela olhe nos olhos dele. Ele diz que o importante é que eles dois vão se casar e que essa é a única verdade que importa. Brisa, aliviada, o abraça com força, mas Marina, ao ver a cena, fica visivelmente abalada, cabisbaixa, e se afasta em silêncio do outro lado da cidade. Fabian conversa com Gonçalo e diz que não quer que Yasmin descubra como a avó dela estava mal financeiramente. Gonçalo, porém, insiste dizendo que a garota precisa saber que ele cumpriu com todos os gastos do hospital e do funeral. Mas Fabian rebate, dizendo que não quer que a filha pense que ele está tentando se redimir por culpa ou arrependimento. Gonçalo pergunta então se ele vai entrar para se despedir. Mas Fabian diz que não, porque teme que Yasmin fique ainda pior se ouvir assim. Gonçalo sai do carro e encontra Yasmin, que o abraça com força. Ao levantar o olhar, ela vê Fabian dentro do carro, mas tomada pelo orgulho e pela dor, vira o rosto e finge que não o viu. No povoado, Oliver desabafa com Perla sobre o que está sentindo por Yasmin, e ela, com os olhos cheios de compaixão, diz que o entende perfeitamente, porque também vive uma situação parecida. É apaixonada por Valentim há muito tempo, mas ele nunca deu atenção aos seus sentimentos. Os dois se olham com tristeza e acabam se abraçando, encontrando conforto um no outro. O que eles não sabem é que Valentim e Pascoal estão à distância, observando tudo, e logo tiram suas próprias conclusões irritados. Eles têm certeza de que Oliver é o tal rapaz por quem Perla está apaixonada. Mais tarde, eles se aproximam e confrontam o garoto. Gozando de ser um trair a Oliver, surpreso, tenta se defender e garante que entre ele e Perla não existe nada além de uma longa amizade de infância. Mas ninguém acredita nele. Desesperado, ele afirma que não é o pescador de quem ela gosta, Pascoal. Então pega a palavra e diz: então é um pescador.
Isso quer dizer que pode ser ele mesmo. Oliver, sem saber o que fazer, responde que não, mas acaba deixando escapar que essa paixão é impossível. Valentim, irritado e curioso, exige saber quem é esse homem, e Oliver fica completamente paralisado, sem saber o que dizer. Enquanto isso, Marina diz a Gabriel e Éder que eles não precisam mais se preocupar com ela, pois já decidiu o que vai fazer. Éder, aflito, pergunta se ela vai voltar para a casa abandonada. Mas Marina responde que não. Ela diz que vai embora dali, mas garante que sempre estará por perto, de volta à praia. Oliver diz a Pascoal e Valentim que não vai revelar o nome do rapaz por quem Perla é apaixonada, pois ela é sua amiga e ele não vai trair sua confiança. Ele se afasta, e Valentim, determinado, fala para Pascoal não se preocupar. Garante que ele mesmo vai descobrir quem é esse tal rapaz e, se for preciso, fará de tudo para tirá-lo do caminho de Perla. De volta em casa, Éder insiste para que Marina não vá embora, dizendo que seu pai ainda está procurando pistas que podem ajudar a descobrir o passado dela. Marina, porém, sorri com doçura e diz que precisa seguir em frente. Ela conta que vai ficar na pensão de Érica e garante que sempre estará disponível quando Éder precisar. Então, com o olhar cheio de carinho, ela dá um beijo no rosto de Éder, depois se volta para Gabriel e faz o mesmo. Logo em seguida, ela pega suas coisas e vai embora, deixando Gabriel profundamente pensativo e Éder com o coração completamente abalado. E se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe o seu like.